Hoje eu vou explicar sobre os ciclos biogeoquímicos e a aula vai abordar os ciclos desses 5 elementos: carbono, fósforo, enxofre, nitrogênio e água. Para vocês aprofundarem nesse tema, eu indico o livro Introdução à Engenharia Ambiental, do Braga e outros autores, o capítulo 4. Então, essa apresentação está bem focada nesse capítulo, mas eu dou algumas observações sobre as intervenções humanas nesses ciclos. Então vamos lá. O que são ciclos biogeoquímicos, né? Então os átomos de vários elementos químicos, eles circulam pelo planeta entre os seres vivos, né, que é a biosfera, e a parte inorgânica do planeta, ou a atmosfera, ou hidrosfera ou litosfera. Então os elementos químicos naturais, eles apresentam esse movimento dinâmico nos ecossistemas. E esses ciclos, eles envolvem etapas biológicas, físicas e químicas. Daí que vem a denominação de ciclo biogeoquímico. Então, a definição são movimentos cíclicos que envolvem os elementos químicos presentes no meio biológico e no ambiente geológico. Então, o nome biogeoquímico. Bio é porque tem momentos que esses elementos estão na parte viva do planeta, né, na biosfera. O geo, porque o meio terrestre é a fonte dos elementos, e químico, porque são elementos químicos. Então aqui, né, uma ciclagem entre o meio físico e os seres vivos, né, um ciclo biogeoquímico. Então, quando ocorre, né, a morte de organismos, perda de partes do corpo, essa matéria orgânica que fazia parte de um corpo vivo, ela vai ser degradada pela ação dos decompositores. Então, esses átomos que antes faziam parte de algum tecido vivo vai retornar ao ambiente e depois vai ser incorporado por outros seres vivos. E isso é muito importante, porque se não tivesse esse reaproveitamento, alguns elementos químicos eles iam se tornar indisponíveis para a continuidade da vida. Então, o fato de existir essa ciclagem de elementos químicos é fundamental para a constituição de novos seres vivos. Então, como que o ser humano, né, afeta o ciclo biogeoquímico, né? Cada elemento ele vai afetar de uma forma, mas normalmente o ser humano acelera o movimento de muitos materiais, interfere nesses ciclos biogeoquímicos e pode causar carência ou excesso de alguns componentes químicos. Então aqui tem alguns exemplos, né, de impactos humanos que a gente vai ver com mais detalhes, mas a gente tem, por exemplo, o ser humano alterando o ciclo do carbono, aqui com a queima de combustíveis fósseis, altera o ciclo do carbono, do enxofre, do nitrogênio. Esses compostos químicos que vão para a atmosfera depois podem gerar, né, outros fenômenos como a chuva ácida. O uso de fertilizantes nas plantações faz com que ocorra uma lixiviação de produtos nitrogenados e fosfatados em cursos d'água. Esgoto também pode ter esse acréscimo, né, de fosfatos por detergente e alterar uma série de processos naturais. Então vamos agora estudar cada um deles separadamente, né? Vamos nos aprofundar. O primeiro deles é o ciclo do carbono. Então, o ciclo do carbono consiste na passagem dos átomos de carbono para moléculas que constituem as substâncias orgânicas dos seres vivos. Então, inicialmente, né, a gente tem carbono na atmosfera como CO2. E como é que isso entra na cadeia alimentar? A partir da fotossíntese. Então, as plantas vão utilizar, né, o CO2 e o vapor d'água para, na presença da luz solar, sintetizar esses compostos orgânicos de carbono e transformar esse CO2 que estava na atmosfera em glicose dentro da planta. Então, aqui é a reação da fotossíntese, né? São 6 átomos de CO2, de dióxido de carbono, mais 6 de água, com energia solar. Isso vai dar carboidrato para a planta e ela vai liberar oxigênio. Então, a fixação do carbono na sua forma orgânica mostra que a fotossíntese é a base da vida na Terra. Então, e a energia solar é como se ela fosse armazenada dentro das moléculas orgânicas a partir da glicose.
Então, parte desse carbono que antes estava na atmosfera, agora é parte da biomassa dos seres, né? A princípio da planta, mas depois essa planta pode ser comida por um herbívoro, depois esse herbívoro pode ser comido por um carnívoro, e esse carbono vai passando para cada nível trófico da cadeia alimentar. Então, e aí como que acontece o oposto, né? Eu expliquei como que a gente retira o CO2 da atmosfera, mas a gente também tem o retorno desse CO2 para a atmosfera, através de diversos processos, como a respiração dos seres vivos, que está aqui, como é que é a reação da respiração. Então a gente tem, né, por exemplo, nas plantas, a glicose mais o oxigênio vai liberar CO2 e água. Mas além disso também tem a fermentação, a decomposição e a combustão. Todos esses processos liberam CO2. Então, o que são combustíveis fósseis, né? A gente fala muito de CO2, né? E a gente sabe que a quantidade de CO2 na atmosfera está aumentando. Por que está aumentando? Porque a gente tem queimado mais combustíveis fósseis. Então, o que são combustíveis fósseis? São restos de cadáveres de grande quantidade de organismos que eles ficaram... em certas condições do passado, eles ficaram presos, provavelmente em tipos de rochas, onde eles não sofreram decomposição. Então, normalmente eles foram rapidamente depositados em bacias de sedimentação com pouco O2, como o fundo do mar, pântanos e cavernas, e aí ocorreu um processo de fossilização, né? Esse carbono não foi perdido diretamente para a atmosfera naquele momento, e aquele carbono virou um fóssil. E esse fóssil levou à formação de combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, gás natural, carvão mineral. Então, esses combustíveis fósseis, eles armazenam em suas moléculas muita quantidade de energia. E de onde que veio essa energia? Da luz solar, só que foi captada milhões de anos atrás. Então, o homem ele passou a queimar, né, essas reservas de combustíveis fósseis em taxas cada vez mais crescentes, especialmente nos últimos 150 anos. Então, qual é o principal impacto do ser humano no ciclo do carbono? Né? Esse aumento do CO2 devido a essas combustões, né, combustíveis fósseis, esse aumento exagerado do CO2 na atmosfera em taxas que são muito maiores à capacidade que o planeta tem de absorver o CO2 pela fotossíntese. Então a gente tem cada vez mais uma quantidade maior de CO2 aumentando a sua concentração na atmosfera, e a gente chama isso, né, como é que isso interfere no planeta? Isso intensifica o efeito estufa, gerando um aquecimento global. Então, aqui está mostrando uma ilustração do ciclo do carbono, tanto com a parte natural e também tem a parte geradas pelo homem. Então, a gente tem troca, né, de CO2 entre a atmosfera e a água de formas naturais. A gente tem a fotossíntese, a gente tem a troca entre as plantas, herbívoros e carnívoros. Quando dessas plantas ou animais morre, a gente tem a ação de decompositores enviando de novo CO2 para a atmosfera, a respiração desses seres enviando CO2 para a atmosfera. Então isso acontecia e estava em equilíbrio. A quantidade, né, que era retirada da atmosfera era praticamente a mesma que era enviado para a atmosfera. Até que o ser humano altera esse ciclo, causando incêndios, por exemplo, aquele carbono que estava naquela planta e volta para a atmosfera bem rapidamente. Em fábricas e usinas de eletricidade, a gente também tem uma queima, né, de combustível fóssil, queima de combustível fóssil em carros. Então a gente tem esse acréscimo na atmosfera maior do que a capacidade do planeta em absorver. E aqui a gente tem também, é bom a gente perceber que esse ciclo do carbono, o lugar que mais tem carbono não é a atmosfera, é dentro do oceano. Então, existe essa troca entre a atmosfera e o oceano. Então, existe a fotossíntese que tanto da superfície terrestre como da superfície aquática, né? A gente tem plantas, fitoplâncton, que fazem fotossíntese, retiram carbono da atmosfera. A gente tem algumas fontes, né, de carbono, como o vulcanismo, e nessa interface ar-água, a gente tem essa difusão
parte do carbono pode tanto entrar na água, como parte do carbono da água pode voltar para a atmosfera. Também temos organismos, né, vivos que estão respirando e emitindo carbono. Respirando aqui na parte terrestre também. E a parte da decomposição. Então aqui a gente tem um corpo se decompondo, enviando carbono para a atmosfera, e na água também a gente vai ter um carbono, né, de decomposição de seres marinhos. Mas existe uma parte do carbono que ela vai precipitar e sedimentar no fundo do oceano. Então essa parte vai ficar muito mais imobilizada no fundo do oceano. Por isso o oceano, ele é o reservatório que possui mais carbono entre, né, a atmosfera, a superfície terrestre e o oceano é o que possui mais carbono imobilizado. Então, como que o ser humano afeta o ciclo do carbono? Por desmatamento, porque quando ele aumenta o desmatamento, na maioria das vezes, especialmente na Amazônia, você não só desmata a área, você derruba a floresta e queima a floresta. Então, esse CO2 ele vai ser emitido em função dessa queima. Outro ponto é a redução da fotossíntese, porque se antes tinha mais árvore e agora está sendo desmatado, está sendo retirada as árvores, vai diminuir a taxa de fotossíntese. Então, não só você aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera, como você reduz a capacidade do planeta de retirar o CO2 da atmosfera por fotossíntese. Então, você tem as queimadas mesmo, né, de florestas. Algumas podem até ser por questões naturais, mas a maioria, né, é por questão antrópica. E isso gera uma intensificação do efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele ocorre devido à intensificação do uso de combustíveis fósseis, desmatamento e poluição. Eu vou mostrar uma figura daqui a pouco que vai explicar bem, né? O que ocorre, o que são efeitos, né, dessa intensificação de efeito estufa, né? A gente pode ter vários efeitos, inclusive eu aprofundo isso mais na aula de climatologia ecológica, mas para a gente relembrar, né? Então são mudanças climáticas, o aumento da temperatura do planeta, aumento do nível dos oceanos, derretimento de geleiras, modificação de locais de habitat de animais, porque a temperatura está diferente, ou a chuva está diferente, então uma série de impactos devido à intensificação do efeito estufa. Então, aqui para relembrar, o que é o efeito estufa, né? A gente tem aqui o nosso planeta e essa aqui é uma representação da atmosfera aqui em verde, né? Então, nosso planeta ele recebe energia solar, que são ondas curtas, e a nossa atmosfera é praticamente transparente à radiação solar. Então, essa radiação ela passa pela atmosfera e é absorvida pela superfície terrestre. Uma vez que a superfície terrestre começa a se aquecer, ela emite uma radiação de ondas longas, a radiação infravermelha. Aí sim, a nossa atmosfera, ela interage mais com essa radiação, então ela absorve essa radiação infravermelha e emite de volta em direção à superfície essa radiação infravermelha. Então, esse efeito estufa, ele é importante para a manutenção da vida do planeta, porque se não tivesse, né, os gases de efeito estufa, a temperatura da Terra ia ser bem mais baixa, cerca mais de 30 graus Celsius mais baixa do que o que ela é hoje, né? Então, o efeito estufa é algo que é bom para o planeta. O que não é bom para o planeta é a intensificação do efeito estufa, ou seja, a gente aumenta aqui a quantidade de gases de efeito estufa. Então, com mais gases de efeito estufa, a quantidade de radiação solar é a mesma que entra, porém, a quantidade de radiação infravermelha não. Se antes ainda saía um pouco de radiação infravermelha, agora a maior parte dessa radiação ela é absorvida e ela fica dentro do próprio planeta. Então, isso faz com que a temperatura do planeta aumente. E existem vários outros impactos também devido à intensificação do efeito estufa que a gente aborda mais na climatologia ecológica. Ciclo do nitrogênio. Então, o ciclo do nitrogênio é a ciclagem, né, dos átomos de nitrogênio entre as moléculas, né, dos seres vivos e a parte física geológica do planeta.
O nitrogênio, ele é muito importante porque ele faz parte da composição química de aminoácidos, proteínas e de bases nitrogenadas do DNA e do RNA. Aonde a principal fonte de nitrogênio é a atmosfera. Então, o carbono, onde que mais tinha carbono no planeta? No oceano. Já o nitrogênio, o lugar que mais tem nitrogênio é a atmosfera. Ou seja, 78% do ar é N2, nitrogênio na forma livre. Porém, a gente, a maioria dos seres vivos não consegue aproveitar essa imensa quantidade de nitrogênio que existe na atmosfera, A gente não consegue metabolizar isso. Os únicos seres que conseguem fixar o nitrogênio atmosférico são algumas bactérias e cianobactérias, porque elas possuem enzimas que conseguem fazer a fixação do nitrogênio. Por isso elas são chamadas de fixadores de nitrogênio. Então, existem várias etapas do ciclo do nitrogênio. Tem a fixação, tem a nitrificação e a desnitrificação. Eu vou explicar cada uma delas e vou mostrar figuras também daqui a pouco. A fixação é a utilização direta do N2, incorporando esses átomos de N2 em moléculas orgânicas. Como eu havia comentado, poucas formas vivas são capazes de absorver esse N2 direto, Mas algumas cianobactérias, como a Nostoc ou bactérias do gênero Azotobacter e Clostridium, conseguem fazer isso. Mas as bactérias mais importantes fixadoras de nitrogênio são as do gênero Rhizobium. E essas bactérias, elas vivem associadas às raízes de plantas leguminosas, feijão, soja, ervilha, alfafa. Então, o que acontece? Essas bactérias Rhizobium estão no solo, daí elas alcançam as raízes das leguminosas, aí elas entram dentro das raízes, se instalam nas raízes, se reproduzem no interior das células dessas raízes, das raízes dessas plantas e formam nódulos. Nesses nódulos, as bactérias se desenvolvem e fixam o N2 atmosférico e transformam o N2 em sais nitrogenados, que aí sim esses sais nitrogenados vão ser úteis para as plantas. Então, essa bactéria Rhizobium, ela é um verdadeiro adubo vivo, porque ela fornece à planta sais de nitrogênios importantes para a planta, porém, se a planta estivesse sozinha, ela não ia conseguir fixar o nitrogênio diretamente da atmosfera. Em contrapartida, a planta fornece matéria orgânica para a bactéria. Então, é uma relação de benefícios mútuos, ou seja, é mutualismo. A bactéria faz bem para a planta faz bem para a bactéria. Então, graças a essa associação de mutualismo, as plantas leguminosas elas conseguem viver em solos muito pobres de nitrogênio, onde outras plantas não conseguiriam se desenvolver, justamente por causa da ação da Rhizobium. E uma vez que a planta morre e se decompõe, essa leguminosa acaba liberando compostos nitrogenados, como amônia, nitrogênio, e vai fertilizar o solo também. Então, aqui está um exemplo, A gente tem uma raiz de planta leguminosa, um pelo absorvente da raiz, e as bactérias Rhizobium que estavam no solo alcançam a raiz. Daí elas entram dentro da raiz. Aí elas começam a formar um nódulo. Então, aqui tem algumas fotos de como que seria visualmente esses nódulos nas raízes, Então, a gente tem a Rhizobium fixando o nitrogênio, e uma vez que esse nitrogênio está na raiz da planta, quando a planta morre, ela libera amônia. Então, existe o processo de nitrificação. O que é o processo de nitrificação? É a transformação da amônia em nitrito e depois em nitrato. E aí o nitrato ele vai ser mais facilmente assimilado pelos vegetais. E também precisa de bactérias, são as bactérias nitrificantes. Então, tem as bactérias nitrossomonas, que elas vão oxidar a amônia produzindo nitrito. E a gente tem também a bactéria Nitrobacter, que ela vai transformar o nitrito em nitrato. Aí o nitrato, sim, ele é altamente solúvel em água e a planta consegue absorver o nitrato com muito mais facilidade, E aí, essa planta que absorveu o nitrato, depois ela é comida por herbívoros, os herbívoros vão sendo comidos por carnívoros, aí esse nitrogênio vai sendo enviado ao longo de toda a cadeia alimentar.
E aí ele vai fazer parte do nosso organismo, do nosso metabolismo, das nossas proteínas, do nosso DNA. E tanto os animais, né, eles também vão, pelas excreções dos animais, vai ter amônia, ureia, ácido úrico. Então, a gente retorna, né, com esses compostos nitrogenados para o ambiente por meio das excreções e também pela ação de decompositores, né, uma vez que um corpo, né, ele está se decompondo, esse nitrogênio que antes fazia parte dele retorna ao solo na forma de amônia e pode passar novamente pelos processos de nitrificação. O outro processo do ciclo do nitrogênio é a desnitrificação, que também precisa de bactérias, as pseudomonas. Então, as pseudomonas, elas vão degradar os compostos nitrogenados, né, que estão no solo, e vão liberar N2 na atmosfera, fechando assim o ciclo do nitrogênio na natureza. Então, aqui a gente tem, né, uma figura mostrando, né? Aqui a gente tem o N2 atmosférico, então a gente tem a fixação por meio das bactérias Rhizobium, e daí a gente vai ter essa parte de amônia, né? Que de onde veio essa parte de amônia? Por excreções ou por decomposição de vegetais, de animais, a gente tem amônia. Aí a gente vai ter nitrossomonas que vão transformar a amônia em nitrito, e nitrobacter que vão transformar nitrito em nitrato. Então isso aqui é a nitrificação. Algumas plantas até conseguem absorver, né, amônia, mas normalmente a gente vai ter uma absorção pela maior quantidade de vegetais de nitrato. E aí tem as pseudomonas aqui que vão transformar esse nitrato em N2, fechando o ciclo. Isso aqui é o processo de desnitrificação. Então, qual que é a importância do ciclo do nitrogênio? A gente percebe, por exemplo, que às vezes a gente consegue enriquecer o solo de forma natural. Você não precisa necessariamente usar fertilizante, você pode usar o plantio de leguminosas, que a gente chama de adubação verde, é um método de fertilização do solo. Por quê? Porque a leguminosa, com as suas bactérias, né, com as bactérias que se fixam às suas raízes, elas conseguem deixar o solo mais rico em nitrogênio, por causa de tudo que eu já expliquei até aqui. Então, é um procedimento agrícola usual fazer a rotação de culturas, ou seja, alternar o plantio de não leguminosas, que vão absorver os compostos nitrogenados do solo, com leguminosas, que vão devolver os compostos nitrogenados para o solo. E como que o homem altera esse ciclo, né? Aí eu vou explicar por meio da eutrofização. Só que eu vou deixar essa eutrofização porque ela também é um impacto humano do ciclo do fósforo. Então eu vou explicar no final do ciclo do fósforo. Vamos ver aqui o ciclo do fósforo e depois a gente volta na eutrofização. Então, ciclo do fósforo. O fósforo também é um elemento muito importante para os seres vivos, porque ele está ligado ao metabolismo respiratório e fotossintética. E o local no planeta que tem a maior concentração de fósforo é na litosfera, ou seja, nas rochas fosfatadas. Então, quando a gente tem erosão do solo, ou por ação de águas ou vento, a gente tem uma desagregação dessas rochas e você vai ter o fósforo mineral, né, oriundo dessas rochas, sendo lixiviado para os oceanos. Então, uma parte desse fósforo que foi para o oceano sedimenta na profundeza do oceano e não é aproveitado. Uma pequena parte consegue ser aproveitada por alguns seres marinhos, entre eles algumas aves marinhas. E aí o que acontece? Essas aves marinhas, elas vão, a partir das excreções dela, elas vão fertilizar o solo, porque as excreções delas vão ser ricas em fósforo. Então, é um ciclo que depende muito da biosfera nesse sentido, né, de que tem que ter essa ave marinha para poder restituir essa quantidade de fósforo, né, mais biodisponível, porque senão ele vai estar inerte dentro da rocha ou ele vai estar dentro do oceano. Então, quando ocorre a morte de animais ou as excreções lançadas, né, por essas aves marinhas, esses compostos contendo fósforo retornam ao solo e aí vão ficar lá disponíveis, né, para ser decompostos, né, por bactérias e fungos, fechando o seu ciclo. Então, aqui a gente tem uma figura, né?
Então a gente tem as rochas, né, que ficam descobertas, decomposição das rochas e liberação de fosfato. Aí você vai ter um fosfato aqui em solução, sedimentado, e aqui a gente já vai ter do fosfato, né, que está disponível no solo, parte vai ser absorvido pelas plantas, e aí pelas plantas vão ser consumidos por herbívoros, depois por carnívoros, e vão passando na cadeia trófica. E também quando esses organismos forem decompostos, você vai ter uma liberação também do fosfato. Então aqui como eu queria, né, explicar em relação ao ciclo do nitrogênio também, né, a eutrofização. Então como que o ser humano interfere no ciclo do nitrogênio e do fósforo? Antes de eu explicar o que é eutrofização, eu queria explicar para vocês o que é o estado trófico dos lagos. Então os lagos eles podem ser oligotróficos, mesotróficos ou eutróficos. O que é um lago oligotrófico? Ele tem pouca produtividade biológica, ele é bem transparente e ele tem pouca concentração de nutrientes. O mesotrófico é a situação de transição e o eutrófico tem alta produtividade biológica, baixa transparência e alta concentração de nutrientes. Aqui tem um exemplo, as figuras de lagos eutróficos. Então, é claro que uma eutrofização de um lago, uma lagoa, pode acontecer de forma natural. Por exemplo, depois de uma grande tempestade, então a gente teve muito material orgânico que estava ao redor desses lagos, como folhas, arrastados para dentro do lago. Então a gente aumentou a quantidade de nutrientes, que essas folhas vão ser decompostas e vai aumentar a quantidade de nitrogênio e de fósforo naturalmente naquele lago, e a gente pode ter, devido a essa maior concentração de nutrientes, o crescimento dessas algas. Porém, a gente tem percebido que o ser humano está modificando isso porque devido à utilização de compostos nitrogenados e fosfatados como fertilizantes. Então, se você fertiliza mais do que o que uma cultura precisa, parte vai ser escoada superficialmente para os lagos. E aí você vai estar fertilizando esses corpos d'água. Então, o que a gente percebe quando está ocorrendo uma eutrofização? Um crescimento excessivo de plantas aquáticas, porque aumentou a quantidade de nutrientes disponível para elas crescerem. Então, quais plantas aquáticas? Tem os fitoplânctons, tem os perifítons e as macrófitas. Então, fitoplâncton são algas livres, perifíton é tipo um biofilme, uma fina camada, né, de alga. E as macrófitas já são maiores, são raízes, são flutuantes. Então aqui, por exemplo, são as macrófitas, né? São bem grandes, né? E aí, o que né, a gente vai ter, né? Um passo a passo. Aumenta a quantidade de compostos nitrogenados ou fosfatados, ou devido a cargas orgânicas, ou devido à contribuição da agricultura, como eu comentei, do uso de fertilizantes. E aí começa a florescer algas nesse lago. As algas, elas vão bloquear a ação do sol, então vai entrar menos radiação solar, então algumas plantas submersas já vão começar a morrer por causa disso. E as bactérias que existem nos corpos d'água, elas vão começar a decompor essas plantas submersas. Mas para decompor as plantas, elas precisam usar o oxigênio da água. Então, quanto mais ocorrer a decomposição dentro da água, menos oxigênio sobra para os outros organismos. Então, pode acontecer de não ter oxigênio suficiente para peixes e outros organismos. Aí a gente tem aquele monte de peixe morrendo. Não necessariamente precisa morrer peixe para a gente dizer que o lago está eutrofizado. Às vezes você não chega a consumir tanto oxigênio, não chega a ter morte dos peixes, mas isso pode acontecer. Então aqui tem alguns exemplos, né, de floração de algas. Então a gente percebe, né, as cores dos lagos sendo modificadas. Aqui diminuindo a transparência dos lagos. E aqui a gente pode chegar no caso dos peixes morrerem devido a pouco oxigênio na água. E além disso, a gente tem outros usos prejudicados, como o abastecimento público, recreação, lazer, harmonia paisagística. Se a gente tinha uma utilização daquele local antes, ele pode ficar totalmente comprometido depois de eutrofizar.
E aí, como é que a gente controla a eutrofização? Ou por medidas preventivas ou corretivas. As medidas preventivas incluem tratamento de esgoto e efluentes industriais, que podem ter esses compostos, né, nitrogenados e fosfatados, redução do uso de fertilizantes, recomposição da mata ciliar e controle da drenagem urbana. Já as medidas corretivas, né, uma vez que já começou a eutrofização, você pode fazer a aeração da camada inferior dos lagos para tentar manter o fósforo na sua forma insolúvel, precipitação química do fósforo, colheita das macrófitas ou a remoção do sedimento do fundo. Agora vamos para o ciclo do enxofre. Então, assim como o ciclo do carbono, o ciclo do enxofre também envolve um estado sólido e outro gasoso, né? Onde micro-organismos obtêm energia a partir da oxidação química desses compostos de enxofre. Então, o que é o enxofre, né? É um elemento químico de cor amarela, ele é encontrado no solo e queima com facilidade. E ele é muito usado na fabricação de ácido sulfúrico, fertilizantes, corantes e explosivos. Ele normalmente é encontrado em rochas sedimentares e vulcânicas, no carvão e no gás natural. E também é um elemento essencial à vida porque ele faz parte da composição de proteínas. Então, a natureza ela recicla o enxofre sempre que algum animal ou alguma planta morre, né? Entra em ação os decompositores e esse enxofre retorna, né, para a parte do gel, né, geosfera. Então, quando as plantas e os animais mortos são decompostos, especialmente por esses micro-organismos saprófitos, aeróbios e anaeróbios, eles desprendem gás sulfídrico. E parte desse gás é transformado em enxofre por algumas bactérias. Então, existem processos geoquímicos e meteorológicos que são importantes. Por quê? Porque aumenta a erosão, arrasta, né, esse enxofre para lençóis freáticos e consegue, né, fazer com que ele cicle entre os diversos reservatórios do planeta. Então a ação da chuva também é importante. Então aqui é um exemplo, né, do enxofre. E aqui é um exemplo, né, de onde que a gente encontra o enxofre. O enxofre ele pode ser enviado, né, para a atmosfera por emissões naturais, por queimas de biomassa, que é emissões oceânicas, por erupções vulcânicas. Então a gente pode ter, né, um processo totalmente natural que envia muito enxofre para a atmosfera, mas também temos processos humanos, como queima de combustíveis fósseis, liberando compostos de enxofre, atividades industriais. E aí, uma vez que ele está na atmosfera, ele pode sofrer alguns processos químicos de oxidação. E aí esse enxofre ele pode ser convertido a outros gases, né? E aí você pode ter uma deposição úmida, que a gente vai explicar melhor, que é a chuva ácida, e uma deposição seca. Então, como que o ser humano afeta, quais são os processos, né, modificados pelo ser humano que envolvem o ciclo do enxofre? Então a gente vai focar aqui na chuva ácida e no smog fotoquímico. Chuva ácida. A chuva ácida também é chamada de deposição ácida. Ela é a entrada na superfície terrestre desses ácidos de enxofre que estavam na atmosfera. Então, a princípio, a gente, né, tem dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, e eles reagem com a luz solar e com outros gases, né? E aí eles dão origem a ácidos sulfúricos e ácido nítrico. Então, o que é ácido, né? Quando a gente fala de chuva ácida, só para lembrar, a nossa chuva normal ela já é um pouco ácida. Então, o pH da chuva normal é 5,6, né? Não é um pH neutro, é um pH levemente ácido. Mas a chuva ácida ela tem um pH de 3 a 4, então ela é mais ácida do que a chuva normal. E aí a gente tem, por exemplo, processos industriais liberando esses compostos de enxofre e nitrogênio que vão sofrer essa modificação, e depois a gente vai ter a chuva ácida, que tem uma série de efeitos, né, nas plantas, no ecossistema como um todo. Quais são os efeitos da chuva ácida sobre a fauna e a vegetação?
pode diminuir a população de peixes, porque alguns peixes eles são muito sensíveis ao valor do pH das águas que eles moram. Então, se começa a chover um pH muito mais baixo que o normal em cima de um lago, o pH do lago pode ser alterado. Então, alguns peixes têm esse valor do pH 5,5 crítico. Se diminuir esse pH, vai aumentar a solubilidade do alumínio metálico naquela água. E o alumínio metálico, ele é tóxico para muitas formas de vida aquática. Então, mesmo poucas concentrações de alumínio já pode ser o suficiente para diminuir a população de peixes. Então, pode também reduzir certos grupos de zooplânctons, algas e plantas aquáticas, interrompendo a cadeia alimentar dos lagos. Outra coisa também são os moluscos, que eles não conseguem sobreviver em águas ácidas, porque senão isso causa a dissolução do carbonato de cálcio, né, que é a casca deles, né, a proteção esquelética exterior deles. E você também pode ter alta mortalidade de anfíbios e falha no nascimento dos ovos, de acordo com o pH da água. Já pensando agora nas plantas, na floresta e agricultura, esse pH, né, muito ácido da chuva causa corrosão da camada de cera das folhas e a planta ela fica mais desprotegida, ela pode sofrer um ataque de fungos, ela pode ficar mais vulnerável, né? Além do que quando você tem esse pH mais ácido, você retira da zona das raízes cátions de cálcio, magnésio e potássio, que são essenciais para o crescimento das plantas. Além de retirar o cálcio, magnésio e o potássio, o fato desse pH estar mais baixo aumenta a quantidade de alumínio tóxico também para as plantas. Então, a gente tem uma retirada de nutrientes importantes e uma entrada de um elemento químico tóxico. Então, aqui, por exemplo, é uma figura que mostra a quantidade de cálcio retirada pelas plantas em 1950 e em 1995. Então, a gente percebe que a quantidade de cálcio vem diminuindo com o tempo. O input de cálcio de chuva e neve está diminuindo, a perda de cálcio pelos rios está diminuindo, a quantidade de cálcio no solo está diminuindo, porque as chuvas estão se tornando mais ácidas. Então, aqui tem um exemplo, né, do efeito da chuva ácida em dois tipos de plantas, né, a Red Spruce e a Sugar Maple. Então, essas plantas são plantas de floresta temperada. Então, ocorre o quê? O magnésio e o cálcio saindo daquele solo e mais alumínio chegando no solo. Então, a gente tem perda de cálcio das membranas, né, dessas folhas. Essa é uma planta conífera, então a gente está percebendo que tem menos cálcio, e isso gera a tolerância ao frio da planta diminui, e ela precisa ter uma tolerância ao frio porque ela é uma árvore de floresta temperada. Isso aumenta os danos devido ao congelamento, devido ao frio. E na Sugar Maple também é a mesma coisa. Cálcio e magnésio estão saindo do solo, está sendo mobilizado mais alumínio pela planta, e a gente tem problemas, né, de função de raízes, de nutrição, devido a essa discrepância de nutrientes. Outro problema da chuva ácida é o que ele causa às esculturas, né? Então aqui a gente percebe, né, o rosto da estátua totalmente desfigurado em um local onde é comum ter chuva ácida. Então aqui é mais uma representação, né, de indústrias emitindo dióxidos de enxofre e de nitrogênio, onde ocorrem reações químicas na atmosfera, gerando ácido sulfúrico e ácido nítrico, que pode cair como chuva ácida, neve ácida ou simplesmente uma poeira ácida, uma deposição seca. E aí vai causar problemas de destruição na vegetação, morte da vida aquática, vai causar problemas aqui de nutrição, né, com produtos tóxicos como o alumínio nas raízes das plantas. Então afeta uma série de componentes do ecossistema natural. Então a gente falou da chuva ácida, agora uma outra coisa importante é falar do smog. O que significa smog? Smog é uma junção das palavras smoke com fog. Smoke significa poeira, fog significa neblina. Então, o smog é um tipo de poluição urbana. Então, primeiramente,
percebeu-se, né, um tipo de smog lá na época da Revolução Industrial, devido à queima do carvão. E era um smog que era um smog sulfuroso, ou smog londrino. Então, esse tipo de smog, ele foi reconhecido, né, como problemático quando a gente começou a perceber que o número de óbitos associado a esse smog estava aumentando. Aqui, nessa figura, a gente consegue ver bem, ó. Aqui era a quantidade, né, de concentração, né, de fumaça, e aqui a quantidade de óbitos. Então a gente percebia uma relação direta entre a quantidade de fumaça, que é esse smog sulfuroso, e a quantidade de óbitos. Aqui é a mesma coisa, ó. A quantidade, qual era a concentração, né, de ácido, de compostos de enxofre, de poeiras nesses episódios, e a quantidade de mortes. Então esse era um tipo de smog de locais frios que continham muito sais de sulfato e ácido sulfúrico. Mais recentemente, no final da década de 40, a gente percebeu um outro tipo de smog que começou a ser percebido na área de Los Angeles. E ele era um smog diferente do smog de Londres, né? Então vamos ver as diferenças, né? Além de que, assim, Londres é um local frio, em Los Angeles esse smog acontecia em dias quentes com muita radiação solar. Então, o que se percebeu? Que o smog sulfuroso era mais conectado à queima do carvão. O smog fotoquímico, ele é mais relacionado à queima de combustíveis fósseis. Então, aqui as duas diferenças, né? Esse smog sulfuroso e o smog fotoquímico, né? Então, a gente tem indústrias, né, queimando carvão, liberando compostos de enxofre, material particulado, que dão origem a um smog cinzento. E esse ar é frio e úmido. E aqui a gente já tem uma cidade quente, e aqui óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis de emissão veicular que, interagindo com a radiação solar, geram um smog fotoquímico. Aqui são dois exemplos, né, do smog fotoquímico e do smog sulfuroso. Então, uma foto colorida, a gente percebe que o smog fotoquímico, ele tem uma cor mesmo, ele é castanho. Por que ele é castanho? Porque ocorre uma reação, você vai ter o NO2, ele é um gás castanho. Ele é formado quando o NO, que é incolor, reage com o oxigênio do ar. Então, ele dá origem a esse nevoeiro castanho. Agora aqui, vamos ver as diferenças entre os dois smogs, né? Então, um smog foi reconhecido um século antes do outro. Os poluentes primários do sulfuroso eram partículas de fuligem e elementos com enxofre, né? Por isso que o nome é sulfuroso. E do fotoquímico eram elementos de nitrogênio e compostos orgânicos. Aí, secundariamente, a gente tinha alguns ácidos, aerossóis, sulfatos. E aqui a gente tem como poluente secundário ozônio, outros ácidos, só que de nitrogênio, nitratos, alguns sulfatos também. Isso aqui ocorre em locais frios e o fotoquímico ocorre em locais quentes. Aqui a umidade relativa é alta, com neblina. Aqui a umidade relativa é baixa. O tempo é quente e seco. Às vezes ocorrem nevoeiros, né? Então, nevoeiros às vezes ocorrem em inversões térmicas. E aí é o tipo de inversão térmica que a gente tem aqui, a inversão térmica de radiação, que é comum de locais que estão muito frios. Então, a gente tem, né, bem próximo ao solo, menores temperaturas do que um pouco acima do solo. E aqui a gente tem inversão térmica de subsidência, que é quando a gente tem uma alta pressão sobre uma determinada região, e aí a alta pressão, o ar, ele afunda, né? A gente tem um movimento descendente do ar. Por isso que é quente e seco. E o momento, né, que ocorre o smog. O smog sulfuroso ocorre no início da manhã, o smog fotoquímico no início da tarde. Por isso que eles são bem diferentes, né? A gênese deles é diferente. E agora o último ciclo, que é o ciclo da água. Então, a água, ela é o único componente químico que ocorre nos três estados físicos, né,
na temperatura do planeta, né, sem ter muita modificação, você consegue ver a água sólida, com calotas de gelo, geleira, a água líquida, oceanos, águas subterrâneas e superficiais, e o gasoso, que é o vapor atmosférico. A maior parte do volume de água do planeta está nos oceanos. Que tipo de reservatório é o reservatório que a gente utiliza para beber? É esse daqui, águas subterrâneas e águas superficiais. Não tem como a gente utilizar água de outras fontes a não ser dessas daqui. Então, por mais que a gente seja um planeta cheio de água, na verdade a gente tem pouco percentual dessa água facilmente disponível para a gente consumir, tanto para consumo humano como para indústrias e plantações. Então, cerca de 97% pertence ao talassociclo, que são os ecossistemas marinhos, e 2,6% é o liminociclo, que são os ecossistemas de água doce. Se a gente for pensar na água doce, ó, que é essa e essa, a maioria é geleira, principal reservatório de água doce. 77% da água doce está imobilizado nas geleiras. Então a gente percebe que pouco está disponível para a gente de forma mais simples. Reservatórios de água: oceanos, calotas, aquíferos, lagos. Tem água no solo, né, na umidade do solo, na atmosfera e dentro dos organismos vivos. Então, o ciclo da água ele é conduzido pela energia solar. Por quê? A energia solar ela vai aquecer os lagos, vai também aquecer os organismos vivos, gerando o processo de evapotranspiração, que é a evaporação mais a transpiração. E isso depende muito também das características climáticas do local. Então, eu vou explicar melhor daqui a pouco, né, cada passo do ciclo hidrológico. Mas por que é importante, né? Ele é essencial ao meio ambiente porque a água ela está associada aos processos metabólicos de todos os seres vivos. E o ciclo transporta e faz a água circular de uma região para outra. É muito importante para a gente ter um transporte de energia, de umidade de um local para outro. A água é um importante agente modelador da crosta terrestre devido à erosão, transporte de sedimentos, e é muito importante para a cobertura vegetal do planeta, ou seja, tipo de floresta que você vai ter em um lugar, não vai conseguir ter no outro, depende de quanto chove. Então a água está diretamente relacionada a vários processos da vida da Terra. Então existe o ciclo curto da água, que é evaporação, condensação e precipitação. Então a água evapora de oceanos, lagos, rios, geleiras, água do solo. Aí ela condensa, né? Ela forma, ela evapora, depois chega na atmosfera, ela condensa, ou seja, ela vira água líquida, formando nuvens. E se essas nuvens, as gotas dessas nuvens, tiverem um tamanho grande o suficiente, elas podem retornar à superfície terrestre na forma de chuva. E nesse ciclo curto não ocorre a participação propriamente dita dos seres vivos, assim. Pode não ter ser vivo aqui, entendeu? Aqui é só a parte física do planeta. E o ciclo longo já é com a participação dos seres vivos. Então você já vai ter, né, um processo onde as plantas vão absorver água do solo, vão usar a água nos processos biológicos, e aí essa água vai passar por dentro do organismo da planta e vai sair pelo seu estômago no processo de transpiração. Entendeu? E também por meio da respiração. Então tem a transpiração vegetal, que é muito importante para resfriar a planta, o que aumenta bastante a umidade relativa do ar, né? Então tem locais que estão sempre úmidos, principalmente devido à transpiração vegetal, como a Amazônia, por exemplo. Uma das principais fontes do vapor da água atmosférico sobre a Amazônia é oriundo da própria floresta, da evapotranspiração vegetal da própria floresta. E tem também a respiração, que é um processo também de liberação de gás carbônico e água. Os animais também vão beber água, ingerir nos alimentos, vai utilizar nos processos biológicos, vai perder a água através de urina, fezes, suor e pela respiração. E os decompositores vão decompor, né, tecidos animais e vegetais e devolver também essa água
para a natureza, para o solo. Aqui seria o ciclo hidrológico, tanto o pequeno ciclo como o grande ciclo. Então tem a radiação solar facilitando aqui a evaporação, a condensação, que é a formação de nuvens, você pode ter a chuva aqui, e o grande ciclo, né, que é a transpiração e respiração, também condensação e chuva. Ocorre o movimento das nuvens, então uma água que foi evaporada aqui, ela não vai precisar chover no mesmo lugar, ela pode chover em outro lugar. E tem também uma parte da água infiltrada no solo que vai escoar também para o oceano. Tem uma outra figura aqui que explica melhor. Então a gente pode ter, né, evaporação, condensação, o movimento do vapor d'água, precipitação. Dessa água que está precipitando, tem a infiltração. Tem uma água que está no reservatório subterrâneo, tem água nas geleiras, em reservatórios e rios, tem a evapotranspiração e tem o escoamento superficial. Então, uma série de passos, né, do ciclo hidrológico. Então, como que o ser humano altera o ciclo da água? Primeiro, quando ele desmata o ambiente, né, ele vai afetar o ciclo da água. Então, o desmatamento provoca alterações porque reduz a quantidade, né, de cobertura vegetal, então reduz os níveis de evapotranspiração, pode reduzir a umidade do ar e pode reduzir também a quantidade de chuva. Isso aí em locais na floresta amazônica é bem direto, locais que foram mais desmatados, chovem menos, porque tem menos água na atmosfera para nuvens e chuva, porque boa parte da água vinha da própria floresta. Então, quando você reduz a cobertura vegetal, você também aquece mais o solo. Por que você aquece mais o solo? Porque você tá chegando mais radiação solar, porque aquele dossel protegia, né, o solo. E também porque, uma vez que se um local recebe a mesma quantidade de radiação solar, se parte dessa radiação recebida for utilizada para evaporar a água, você vai ter menos energia para calor sensível. Então, se você diminui o calor latente, né, que é a evapotranspiração, você aumenta o calor sensível, que é aquele calor que aumenta a temperatura. Então, quando você aumenta esse aquecimento do solo, você acelera mais esse processo de ressecamento do solo, aumentando mais o risco de desertificação do ambiente. E quando você deixa o solo nu, facilita a erosão e o assoreamento dos rios, lagos e lagoas. Então, o que é a erosão, né? A erosão vai deixar o solo impróprio para agricultura e atividades pastoris, e o assoreamento de rios pode provocar enchentes. Aqui está um exemplo, ó, de alterações antropogênicas, né, no ciclo hidrológico, aqui é o desmatamento. Então, um lado aqui com o ecossistema natural e outro lado desmatado. Então, o que a gente percebe? Aqui, quando chove, digamos, chove igual dos dois lados, né? Então, primeiro que a chuva já não vai bater com tanta intensidade nesse solo, porque tem a copa das árvores que vão estar amortecendo essa água. Então, não vai ter essa erosão tão forte. Parte da água vai infiltrar mais no solo, vai ser utilizada para as plantas. E aqui não. Aqui a água quase não vai infiltrar, vai bater, vai escorrer. E vai carregar parte desse solo para dentro do rio, que vai fazer com que essa margem, né, possa sofrer transbordamentos, enquanto essa não. Então, o uso do solo também afeta muito o ciclo hidrológico. Aqui é um ecossistema natural e aqui uma cidade. Então, quando a chuva está caindo nesse local, parte vai ser interceptada pelos vegetais, aí você vai ter uma boa parte infiltrando no solo, então você vai ter um escoamento subsuperficial bem grande e um escoamento superficial menor. Já aqui, como a gente colocou asfalto, não tem como infiltrar, né? A água vai infiltrar muito menos. Então, boa parte do escoamento vai ser o superficial, que pode favorecer enchentes nesse local, onde aqui não teria, aqui já vai ter enchente. Além disso, o homem interfere no ciclo hidrológico com a poluição também, porque esse lançamento de esgoto, contaminação por metais pesados, então isso tudo vai fazer com que a água seja foco de transmissão de doença, prejudique a cadeia alimentar existente. Então, dependendo do tipo de poluente, você vai destruir o fitoplâncton, que ele é importantíssimo, porque o fitoplâncton libera dimetilsulfeto na atmosfera, que é um gás que ele age como núcleo de condensação, então ele contribui para a formação de nuvens e chuvas. Então, se você altera o fitoplâncton, você também modifica a quantidade de chuva
sobre alguns ecossistemas. Então está tudo interconectado.